Paz de Deus, paz e graça, meus caros irmãos. Esse assunto que eu vou passar aqui agora é um assunto até que é bastante, já foi muito batido, até eu mesmo já falei bastante sobre esse assunto. Mas eu tenho aqui um relato mais técnico, mais objetivo, para que vocês possam entender o que é uma federação, e aí vocês tirem a sua conclusão, porque esse assunto que eu falei das federações das igrejas, alguns irmãos ainda não entenderam, têm me mandado perguntas. Então eu vou fazer um relato aqui, está até escrito aqui, para que vocês entendam bem o que é isso, certo? Fica mais claro, e eu não dou tanto rodeio e não vai demorar muito, tá? Então, você pode me perguntar, o que é uma federação? Bom, eu vou explicar para você. É uma união, presta atenção, instituída entre estados independentes para formar uma única entidade soberana. Os estados passam a ter apenas autonomia, enquanto a federação é a detentora da soberania, certo? No Brasil, por exemplo, temos 26 estados, isso vai chegar na parte das igrejas, tá, irmão? Temos 26 estados que compõem a federação, ou um conjunto, ou seja, cada estado tem as suas particularidades, mas no conjunto respondem para uma união sediada em Brasília, ok? O que é a união? Ou melhor, o que a união determinar a nível nacional, os estados devem cumprir. Presta atenção. Tem que prestar bem atenção para você entender o que acontece com a igreja, tá? Os estados devem cumprir independentemente de suas leis ou as suas regras estaduais. A federação falou, independente das leis, ela é obrigada a cumprir, porque a federação deu uma ordem. Então a lei dela já passa a não vingar diante da ordem da federação e das regras estaduais. A união, que em seu conjunto compõe a federação, é soberana. Ela tem poder sobre todas as outras instituições que são ligadas à federação, certo? Cada estado também pode ser chamado de uma subfederação, porque tem os municípios que em seu conjunto formam o estado, embora os municípios também tenham suas leis e suas particularidades. O que o estado determinar, os municípios devem cumprir, certo? Baseado nesta cadeia de poder, agora você presta atenção, podemos citar a federação máxima do mundo, que é a ONU, ou seja, todos os países que são signatários da mesma têm que seguir suas determinações em vários aspectos. E não tenham dúvida de que, independentemente de ser uma subfederação, quer dizer, um Estado, ou uma federação, país, ou uma superfederação, que é a ONU, quaisquer ações, leis ou mandados expedidos pelas mesmas impactam diretamente em seus cidadãos, seja a nível estadual, nacional ou mundial, certo? Quer dizer, ela é soberana. Agora vamos passar isso, presta bem atenção, ainda vou falar. Você entendeu o que é uma federação? Ela é soberana. Vamos supor, a igreja se tornou uma federação, mas depois em cima dela tem uma federação soberana, que manda nela também, certo? Uma federação possui algumas regras básicas, que são, possui uma constituição, uma união indissolúvel dos estados ou municípios, no caso da subfederação, e os estados possuem a sua autonomia. Agora vamos falar das igrejas. Então as igrejas e a federação. Agora você vai ver isso a nível espiritual dentro da instituição religiosa, ok? Pois bem, lastreados na concepção do que é e o que compõe uma federação, vamos transportar essa realidade para as igrejas. No mundo todo, hoje, existem centenas, ou se não milhares, de denominações religiosas. Em uma sua grande maioria, muitas estão ramificadas pelo mundo todo e outras já
e outras tantas já são ou formam uma federação. No caso da congregação, ela já é uma federação. Mas veja bem, o que acontece? Sendo uma federação, todas as igrejas, locais físicos, estou falando de igreja local físico, tá? Que compõem a mesma estarão sob a égide, quer dizer, uma estrutura maior de um CNPJ soberano. Tem que ter um CNPJ soberano, que manda e desmanda em tudo e em todos, e protegidos e amparados por uma legislação ou estatuto soberano que é sacramentado pelo próprio governo daquele estado ou país. Por isso que as pessoas têm que ir lá assinar, está de acordo, né? Não sendo uma federação, as igrejas, de um modo geral, podem ser autônomas. Era o que o irmão Franciscão queria. Era assim que seria o ideal, né? Embora, na prática, muitas seguem uma matriz que tem um CNPJ e que é uma central. Mesmo sendo autônoma, ela ainda tem que ter um CNPJ. Porém, olha a diferença. Não sendo uma federação, as igrejas, de modo geral, podem ser autônomas, embora, na prática, muitos seguem uma matriz. Estou repetindo para você entender. Quer dizer, um CNPJ central. E caso alguma igreja isolada ou região resolva se separar da matriz, é perfeitamente plausível e requerer na justiça esse desmembramento. Essa separação, claro que tudo o desmembramento dessa separação. Claro que tudo isso demanda, presta atenção, o que acontece quando a federação chega. Quer dizer, quando não era federação, a pessoa pegar esse prédio aqui, foi nós que construímos, nós vamos ficar com ele, e de acordo à lei, era julgado e poderia ser, sim, a pessoa ficar com o prédio. Olha o que acontece agora. O ajuizamento, mas embora tenha que ter um julgamento, né, um ajuizamento perante a lei, não é, da terra, de ações, motivos bem embasados ainda, e etc. Isso já ocorreu, já aconteceu de igrejas se desunirem e a pessoa ficar com a igreja e com o povo. Isso já aconteceu e continua a ocorrer em muitas denominações de igrejas, principalmente evangélicas, né? Vamos dar um exemplo. Se determinada igreja evangélica lá no Acre está descontente, certo, irmãos, com a administração da igreja matriz, que está baseada em São Paulo, e deseja se separar, ela ajuiza uma ação onde comprova que os seus templos físicos foram construídos com recursos físicos dos mesmos, daquele estado ou município, e podem obter ganho de causa, pois a matriz não forneceu nenhum recurso financeiro para a construção dos templos, apenas forneceu e determinou usos e costumes, liturgias e celebrações religiosas e impôs o seu estatuto, quer dizer, as suas leis. Tudo, vocês estão entendendo? Quando ela é autônoma, agora presta atenção, não vai ter mais autores, eles não querem mais. Por quê? Por causa do anticristo, presta atenção, ele quer dominar tudo. Ganhando, tornam-se independentes do CNPJ da matriz, podem prover regras, estatutos local, não sendo mais obrigados a seguir a matriz. Porém, certamente terão que mudar o nome da igreja, o do templo, mas saem do domínio, muitas vezes agressivo, de uma igreja matriz. Tá ok? Agora, sendo uma igreja, denominação, uma federação, nada disso mais é possível. Tá entendendo? Não tem mais como tirar. A união entre as igrejas de uma mesma denominação, independentemente de onde se encontram, o município, o estado ou país, passa a ser indissolúvel. Quer dizer, aqui tem o CNPJ central, pode ser lá no Brasil, você está entendendo? Mas se ela, presta bem atenção, se ela falar assim, não, aqui em Portugal nós vamos se desmembrar, não pode mais, porque agora é uma federação. Está entendendo? E essa federação está ligada em algum lugar, você já vai chegar a entender. Bom, vamos voltar aqui. Sendo a igreja denominação uma federação, nada disso mais é possível. Vou repetir aqui, tá? A união entre essas igrejas de uma mesma denominação, independente de onde se encontram, o município, ou país, o estado, passa a ser indissolúvel. Você vê que eu estou repetindo para você entender bem. O que é indissolúvel? Que não se desmancha. Não passivo de separação e 100% regidas pelo CNPJ da matriz, tendo que obedecer rigorosamente suas leis e estatutos,
sob pena de destituição da pessoa que estiver frente daquela igreja, o presbitério, os anciães, enfim, sem que a mesma tenha qualquer possibilidade de ganho de causa, caso a mesma recorra à justiça. Não tem como recorrer o prédio, nada, porque agora é uma federação, ok? No caso citado, uma determinada igreja, denominação, seria, por assim dizer, uma subfederação. A Agenda 2030 da ONU, presta atenção agora, é do anticristo e determina que todas as igrejas, tá, denominações estejam sob a guarda, guia da Federação Máxima das Igrejas, ou seja, todos estarão sob a guarda da Igreja de Roma, que por sua vez estará sob o domínio do anticristo. Deu para entender agora? Em resumo, por tabela, todos estarão sob o domínio de Hassatan e do falso profeta. E como irão compor esta federação máxima? Serão obrigados a seguir suas leis e regras injustas contra a lei do Senhor, que é a Torá no Velho Testamento. Quem está no Velho Testamento também vai ter que entrar nessa. E contra nós que cremos em toda a Bíblia como a palavra de Deus, sem qualquer chance de recorrer a qualquer tribunal jurídico, pois sabem que a causa será perdida, uma vez que o país também é signatário da ONU. Não tem como escapar. Tá vendo? Estarão condenando a todos os seus membros que pertencerem na mesma. Quer dizer, se o seu membro, se a pessoa está naquela igreja, automaticamente ela já ficou presa ali também. Olha que situação. Olha só, irmão. E se ela continuar ouvindo aquelas heresias, a morte eterna na vinda de Yeshua HaMashiach, na vinda de Jesus Cristo, pode sim atingir a pessoa, porque eles vão começar a pregar heresias, você vai dizer que é, e às vezes não é o Espírito Santo, e vão começar a pregar contra a Bíblia, etc. E você vai falar amém, pronto, você está pecando contra a Bíblia, você está dizendo que... E outras coisas mais que podem acontecer, e em alguns lugares já aconteceu, ok, irmãos? Mas vocês estão na simplicidade, então vocês não pecaram. Mas eu estou aqui admoestando por esta lei, certo? Que está aqui. É uma lei isso aqui, certo, irmão? Isso aqui que eu estou lendo. Nós temos que tomar cuidado. Vocês não vão ter acesso, mas eu tenho esse acesso aqui, ok? Em resumo, irmãos, a guarda da igreja de Roma, que por sua vez estará sob o domínio do anticristo, tá vendo? Vai ter um lugar, uma cadeira para o anticristo. E essa agenda de 2030 já está proposta para essas denominações e já está sendo, então, encaminhados as igrejas que já têm feito um diálogo interreligioso. Várias denominações já assinaram, certo? Você não tem como recorrer, então é melhor ter uma igrejinha pequena, de bairro, que você pode congregar lá e que ela não tenha ligação nenhuma com uma sede ou com uma igreja grande que seja filiada à federação nenhuma, ok? Você vai lá, só põe o CNPJ e pronto, e abre a igreja e acabou, e não tem... Eles vão te pedir, como eu fui falar com a Aliança Portuguesa, eles falaram se eu queria abrir, mas tinha que ser ligado à federação. Eu falei que não, ficaram de me retornar, até hoje não me retornaram, certo, irmãos? Vejamos bem, irmão. Então, isso aqui é difícil, eu vou ter que falar. Sem qualquer chance de recorrer a qualquer tribunal jurídico, pois sabe que a causa será perdida, uma vez que o país também é signatário da ONU e estará condenado. E todos os seus membros que pertencerem na mesma, a morte eterna na vinda de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Se você ficar batendo o pé e acreditar nisso daí, você pode perder sua alma, ok? Que é o ponto, vai chegar um ponto que eles vão doutrinar coisas que são contra o Espírito Santo. Com certeza, entende, irmão? Maquiadas como se fosse de Deus, certo? Por isso, dizemos, não estejam sob a falsa proteção de um CNPJ, pois todas as igrejas que se transformarem em uma federação com um objetivo específico e que por sua vez aderirem à federação maior ONU e à Igreja de Roma, estarão assinando o seu decreto de morte eterna.
Que o eterno Deus abençoe a todos e nos guie. Como escreveu o apóstolo João no capítulo 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Graça e paz com todos, em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Está aqui, irmãos, documento. Quem quiser ver, tá, irmão? Está aqui. Aqui não é nenhum tipo de brincadeira. Nós estamos falando sério. Agora julguem vocês. Ficou mais fácil assim, não é? Então eu vou deixar bem claro para que vocês possam compreender. Vejam como que vocês estão aí, vejam como está a liderança, descobre se está ligado a uma federação, e se tiver, irmão, aí você tem que procurar um lugar que não esteja, ou ficar até a hora que Deus determinar e procurar servir a Deus de uma outra forma, com a doutrina cristã, enfim. Não fica compactuado com o anticristo. Tá bem explicado agora, irmãos. Agora eu acredito que ninguém vai me perguntar mais, porque já me perguntaram e aqui está a resposta. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus nos guarde. Deus nos guarde. Amém e amém.